Boa noite. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja presente sempre em nossos corações. Vou conversar com vocês hoje sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo que fala bem-aventurados os mansos e pacíficos. E eu dessa vez escolhi desse capítulo o menor item de todos. Um que é bem curtinho, na mensagem que foi deixada lá por um protetor espiritual chamado João, uma das mensagens que foi colocada no Evangelho através de Kardec. E a mensagem é curtinha, mas o assunto é enorme. É sobre a paciência. Paciência que eu tive que ter para poder chegar aqui, que eu pensei que eu não chegava. Porque está um trânsito louco lá na entrada de Santos, eu olhava no relógio e falei, eu não chego. Aí eu lembrei que o tema era paciência, eu pensei, melhor eu começar a exercitar a paciência aqui, assim eu já falo alguma coisa de experiência própria. Porque eu ficava, já estava entrando em desespero, eu falei, vou entrar em pânico aqui, mas eu lembrei do tema e fomos nele. Então, paciência, porque Jesus deixou bem claro, bem-aventurados os mansos e pacíficos. O que ele estava querendo dizer com mansuetude e passividade? E às vezes a gente, quando procura estudar o Evangelho e vai a fundo no Evangelho, a gente começa a entender essa questão. Que na verdade, ele estava se referindo ao quê? Ao nosso comportamento em relação com a nossa própria intimidade e com o nosso relacionamento em relação com todas as pessoas que convivem conosco à nossa volta. Eu sempre falo isso para vocês, todos nós estamos encarnados no plano físico, todos nós temos a nossa individualidade como espírito e todos nós também temos, dentro dessa individualidade, o nosso próprio pensar, a nossa própria forma de agir, e nós temos que aprender a lidar com o que nós pensamos nesse entrechoque de relacionamento, porque nós temos que entender as nossas opiniões, as opiniões dos outros, os nossos comportamentos e os comportamentos das outras pessoas em relação a nós e a nossa em relação aos outros. Então, quando Jesus estava falando bem-aventurados os mansos e pacíficos, ele estava se referindo a esse entendimento de ser manso e pacífico neste relacionamento. Porque a gente entende que a falta de paciência, que é chamado de impaciência, ou irritabilidade, exasperação, e o nome que a gente queira, vai nos levar exatamente a um outro fator, a ansiedade. E nós percebemos na sociedade moderna de hoje que nós somos extremamente ansiosos. Muitos. Hoje, consultórios psiquiátricos, psicológicos trabalham muito com essa questão da ansiedade. Que essa ansiedade pode levar a determinados transtornos e pode levar a uma depressão. Então é muito importante a gente entender o que é essa questão, o que é na verdade ser paciência, ser paciente. E a mensagem é curtinha, ela só tem 2 parágrafos. Mas só o primeiro pedaço do parágrafo é o mais importante para a gente entender o que, na verdade, Jesus estava querendo dizer para nós. E ele diz lá, no parágrafo, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes. Pelo contrário, bendizei a Deus que vos marcou com a dor deste mundo para a glória do céu. Porque quando nós somos impacientes, irritados, nós estamos colocados nessa questão da dor, do sofrimento. Porque o que nos torna ansioso e nos leva à dor em si, porque a gente entra num sofrimento de vou conseguir aquilo, vou ter aquilo, conquistarei isso. Aí você se irrita com quem está ao seu entorno. Gera a tal da impaciência. Mas como ser paciente? Como é que se busca isso? Então, na mensagem, Jesus está deixando bem claro o quê? Que nós estamos num planeta de expiações e provas. Aqui não tem nenhum espírito em estágio evolutivo. Estamos todos no mesmo grau. Estamos todos aqui em relação com a nossa bagagem espiritual de tudo que nós já fizemos até hoje. Portanto, carregamos aquilo que nós entendemos até hoje.
caímos, segundo está lá no próprio livro dos Espíritos, a humanidade caiu por orgulho e por vaidade, tenta se redimir por humildade e caridade. Então nós somos por si só orgulhosos e egoístas. Então estamos encarnados num planeta que temos que exercitar humildade e caridade. E quando se fala de humildade, é saber se olhar e saber entender o outro na questão caridade. Então nós vamos precisar de uma paciência de leão para tentarmos brigarmos conosco mesmo dentro desse orgulho, dentro dessa vaidade, de todos os vícios e defeitos que carregamos, para buscarmos as virtudes contidas no Evangelho. É um trabalho monstruoso. Todo o Evangelho de Jesus se refere a uma coisa muito falada na doutrina espírita: reforma íntima. Nós temos que olhar para nós mesmos, nos entendermos, vamos usar a palavra mais interessante aí, nos acharmos, porque nós estamos perdidos em nós mesmos, então a gente tem que se achar. Ao se achar, entender o outro. Porque as mesmas dificuldades, os mesmos problemas que todos nós carregamos, estão em todos. Como é que nós olhamos a questão do outro também. Então, necessita-se desse momento de um exercício de paciência. Por quê? Porque nós temos o quê? A inteligência. Que nos foi dada. Então nós estamos inseridos no mundo físico com instrumentos necessários para esse trabalho. Vivemos no mundo físico, necessitamos das coisas materiais, essas coisas materiais interferem diretamente no nosso comportamento e no comportamento do outro e vice-versa. Então a gente percebe, por exemplo, essa conturbação social relacionada a quê? A questão do orgulho, da vaidade, das pessoas não olharem para outra, quererem avançar primeiro, se dar bem, chegar primeiro. Então a gente não presta muita atenção à competição, querer ganhar, tem metas, objetivos, se torna impaciente, irritado. Essa é a busca. Então, buscar essa passividade e essa mansuetude é o maior problema que nós temos conosco mesmo. Então, o que está relacionado com essas dificuldades? E lá no Evangelho está colocado aqui, se não fossem as dificuldades, olha que interessantes, materiais, físicas, biológicas, espirituais e morais, a humanidade continuaria nos seus desmandos e maldades, porque somente nos sofrimentos, que são frutos das nossas ações, em um passado próximo ou remoto, esses espíritos podem reformar-se, reeducar-se e merecer um mundo melhor. Então nós carregamos conosco dificuldades materiais, físicas, a do corpo, a biológica dos nossos órgãos, as espirituais relacionadas com o espírito e a principal de todas, a moral. O Evangelho de Jesus tudo está relacionado com reforma íntima, que basicamente nos remete à moral e ética. Então a gente começa a perceber que é um trabalho ao sabermos olharmos para nós, ao entendermos amar o próximo como a si mesmo, ou seja, nós entendemos que a nossa liberdade termina onde começa do outro, e que o nosso direito é o mesmo do outro, aí as buscas começam a ser achadas. Mas enquanto a gente olha muito para o nosso lado pessoal, fica um pouco mais complexo. Porque, infelizmente, o trabalho é individual, mas esse trabalho individual necessita das pessoas que estão à nossa volta. Porque é um trabalho prático, ele não é teórico. Nós não podemos chegar, fechar os nossos olhos e imaginarmos a teoria. Eu vou fazer isso assim, assim, assado, vou me comportar assim, 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 assado. Mas eu não vou pôr em prática. Então existem as pessoas, os nossos irmãos de jornada, para participarem da parte teórica. Então, exercitar amor, perdão, exercício de caridade, de fraternidade, de solidariedade, exercício da paciência. A gente percebe aí fora a irritabilidade das pessoas. É complexo. É um trabalho, esforço de gigante. Então,
necessidade o quê? De paciência em excesso, que é, segundo no dicionário, às vezes eu já fui curioso e fui ver no dicionário o que significava a palavra paciência. E lá no dicionário, paciência diz assim: a virtude que consiste em suportar os males incômodos, sem queixumes e com resignação. Buscar essa resignação, suportar aquilo que está passando e aquilo que nós entendemos. Eu estava vendo esses dias o Luciano Klinger falando assim, aquela família está num aspecto maravilhoso. De repente, por algum motivo, ele abordou o aspecto material. Faltou dinheiro, a família ali se apertou. Pronto, começou as discussões e as brigas. Enquanto está tudo em céu de brigadeiro, está ótimo. Faltou alguma coisa, já não está bom. Então é assim, te amo, te adoro. Aí está na fase dura, sem dinheiro, você me sufoca. Falta de paciência. Porque na verdade nós teremos que fazer um retrocesso, usarmos da paciência, pensarmos e analisarmos. Se eu sou um espírito imortal, se eu tenho várias vidas, se eu estou aqui aparando débitos, e isso faz parte do meu processo de débito, cadê o meu exercício de paciência e compreensão? Porque paciência e compreensão não é só quando está tudo maravilhoso. Paciência e compreensão é também nos momentos mais delicados da nossa existência. É fazer esse tipo de trabalho. Então, quando se fala em paciência, o que a gente mais imagina logo de cara? Olha que interessante, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a imagem de uma pessoa calma, em meio ambiente turbulento. Além de calmo, o indivíduo paciente é delicado, cortês, bondoso, meigo, terno, sereno, pacífico. Uma maravilha, né? Só que nós estamos esquecendo uma coisa. Ele pode estar exercitando isso na frente. Mas e esse rol de coisas que eu disse aqui, mentalmente são verdadeiros? E aí que a gente entra na questão da teoria e da prática, que eu farei logo mais, lá atrás. Nós temos que colocar este exercício na prática, porque eu posso fazer uma mesura de educação, te atender com um sorriso, ajudar a senhora a levantar, a sentar, mas eu por dentro eu posso estar pensando, que coisa, que saco, tem que levantar essa mulher agora, vou pedir para mim, tinha tanta gente, podia ser para outro. Isso tem que sair da teoria e tem que virar na prática. Mas temos que dizer o quê? Fazer o reflexo, o direcionamento do pensamento. Quando nós vamos, por exemplo, pintar uma casa, o que a gente faz? Primeiro põe a fita crepe nas portas, nas molduras, afasta os guarda-roupa, cama, cobre tudo, aí pinta. A nossa atitude, o nosso comportamento deveria ser o mesmo exatamente na hora desses momentos. Vem alguém, aquele cara é chato. O que você faz? Respira, conta até 10, dá um sorriso, mas atende, mesmo que seja contrariado, porque é um exercício. Porque se aquele senhor ou aquela pessoa vem ali várias vezes, quando você for perceber, é automático, você não reclama mais. E lá vem ele, você já levanta e atende. Isso faz parte de um treinamento. Porque a gente se esquece que nós estamos em treinamento aqui no mundo físico. Então, se a gente não treina nada e acha que tudo isso é uma grande bobagem, que não precisa, faz do jeito que dá, vai continuar fazendo do jeito que acha que está certo e vai continuar metendo o sucesso pelas mãos. Porque na nossa vida existem, o que a gente aprende, segundo os psicólogos, é que a gente pensa, fala e faz. Os três têm que estar em conformidade. Porque você não pode pensar uma coisa, falar outra e fazer outra. Que é geralmente o que acontece hoje na sociedade moderna. A gente pensa uma coisa, fala outra para o sujeito, ele vira as costas e a gente faz outra. As três têm que andar em conformidade. Então, quando você pensa, primeiro, fala consigo mesmo, com alguém, aí você vai e executa. Aí você consegue ter
um mecanismo, um freio. Você está de freio de mão puxada no momento certo. Porque aí você vai ter mais êxito na execução daquilo que é necessário fazer. Para não se descabelar lá atrás ou lá na frente. Então a gente precisa começar a nos percebermos. Ou seja, vamos parar um pouco de olhar para tudo que está acontecendo com o fulano na nossa frente. Vamos parar de reparar no cabelo dele, na roupa dele, no conversa, se ele chega tarde, se ele chegou de manhã, se ele está traindo a esposa está traindo ele. Isso não é problema nosso. Vamos cuidar da nossa existência, da nossa vida. Vamos nos melhorarmos. Porque ao olhar o outro, nós perdemos tempo conosco mesmo. Nós deixamos de fazer a busca. Então, a paciência, ela não é uma virtude passiva que tudo aceita sem reclamar e que não se esforça para mudar o que precisa ser mudado. Ah, então ser paciente é ficar. Não. Ser paciente é você parar, olhar o contexto à sua volta, porque você está calmo e tranquilo para olhar o ambiente à sua volta, e aí você passa para o outro lado, que na verdade é o que a paciência é. Uma virtude ativa que faz com que o ser lute pelas mudanças necessárias, porém, sem desespero, sem revolta e inconformação. A gente se descabela. Eu não merecia isso, por que está acontecendo isso na minha vida? Por que eu agora estou nessa situação? Isso não vai resolver nada. Eu nunca esqueço, uma vez, já contei aqui, a Anete Guimarães, uma palestrante espírita, ela em casa, tranquila, sossegada lá em casa, e o marido se descabelando, porque ele estava numa situação apertada. E ele falava para ela, não sei mais o que fazer, que não sei o quê. E ele começou a olhar e intimar ela. E ela falou assim, você quer que eu chore? Você quer que eu role no chão? Você quer que eu me jogue pela janela? Vai resolver a nossa situação? Não. Não vai resolver você se descabelar, você gritar. Mantenha a cabeça no lugar. É complexo, mas mantém, respira, conta até 10. Faz uma prece. Pensa. Essa situação é necessária nesse momento. Pai, estou entendendo a sua mensagem. Copiei. Eu necessito disso agora. Vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Faz uma prece. E vamos abolar um jeito de sair dessa situação. Garanto que a espiritualidade toda volta te ajuda. Mas a gente não. A gente já fica no desespero só. Tem que usar o que a doutrina melhor tem, que é a metodologia e a lógica. Se desesperar, não vai resolver. Você pode até ter um xilique, dar um piti na hora que você recebe o desagravo da notícia. Mas depois se toca, se reconforta e volta. Lembra lá do Chico Xavier, no filme, quando ele no avião começou a gritar que o avião ia cair, e o Emmanuel apareceu para ele e falou assim, pare de gritar, você sabe que não vai morrer. Morra de forma digna. Mas, tem o melhor exemplo? Se toca, para, pensa, peraí. Tem um problema? Tem. Vamos resolvê-lo. É a melhor maneira. Mas a gente não pensa nada disso, né? A gente começa a dar soco na parede, bater a cabeça, puxar os cabelos, briga com o noivo, com a esposa, com os filhos, com todo mundo. Eu estou irritado, não me enche a paciência, não quero saber nada. Não vai funcionar dessa forma. A gente precisa usar uma ferramenta maravilhosa, que é a doutrina espírita. Já que frequentamos, já que aplicamos, vamos usar todos os ensinamentos que ela tem, são diretos, são práticos. Então, por quê? Para não haver grosseria, irritação, não haver tumulto, apenas uma contagiante própria de quem tem certeza de que vai atingir seu objetivo. Porque quando você não entra na pilha, a gente não costuma falar assim, fulano chega, começa a fazer um barraco no meio da história e todo mundo entra na discussão. Pô, você viu, fulano fez uma pilha e todo mundo entrou na pilha, está todo mundo discutindo. Nós não precisamos entrar na pilha. Nós temos que colocar dentro de nós que vai dar certo, a espiritualidade ajuda, Deus nos ajuda, isso faz parte do nosso processo reencarnatório, faz uma prece, pensa positivo, pensa de forma otimista, de que vai dar tudo certo que acaba acontecendo dessa forma, é contagiante. Porque o ser paciente sabe que não existem atrasos nem adiantamento nas coisas de Deus. Que a gente às vezes esquece, tudo acontece no tempo
certo. A gente vê muito essa frase em Zap, quando a gente às vezes recebe mensagem de bom dia de manhã. O tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus é o mesmo que Ele deu para nós. E às vezes nós não raciocinamos dentro dessa ótica. E continuamos irritadiços, continuamos impacientes. E a gente não se toca. Por quê? A paciência, ela se revela na calma para solucionar o quê? Os nossos conflitos. Insista. E na mensagem ele põe, não é fácil ser paciente, mas é necessário para que você seja líder de si mesmo. Quando nós estamos em estado ansioso, desnorteados, perdemos o fio da meada, a gente chega para algumas pessoas e fala assim, eu estou perdido nessa situação, eu não sei o que fazer. A gente perdeu a liderança de nós mesmos. Nós já não estamos conseguindo reflexionar por nós mesmos. Nós estamos pegando qualquer opinião que vem de fora. E às vezes a pessoa, na mais da boa das intenções, pode estar querendo nos ajudar, mas às vezes ela não está sabendo do nosso problema. Aí piora mais a situação, porque você começa a pegar, cada um que você encosta, olha, eu estou assim, assim, assado. Aí você vai para outro, olha, eu estou desse jeito. Aí você vai garimpando aquele monte de informação e fica, faço como? Não vai resolver nada. A gente perde essa liderança, perde a nossa própria autonomia de nós mesmos, de como resolver essas situações. E quais são essas situações? Eu deflagrei algumas, catei lá, procurei, para vocês entenderem o que nos tira toda a paciência. E são geralmente coisas pequenas, coisas bobas que podem nos levar ao mal maior. Olha só que interessante. Nós somos impacientes, não temos paciência nenhuma com as pessoas mais lentas para dirigir nas ruas ou rodovias, com as que vão apressadas no trânsito e costumam buzinar. O cara está lento na frente, você buzina, gesticula, mostra dedinho, xinga quando passa. Ô, não certo, podia dar mais rápido a ele. Não é assim que a gente faz? Com as que têm a dificuldade de entendimento e expor as suas ideias. Pois você é burro, não sabe nem falar, ó. Desmerecendo por falta de paciência. Com crianças que choram ou fazem barulho. Como diz aquela piadinha do Matheus Ceará que ele conta. Matheus Ceará, você adora criança? Adoro, lá no Japão. Longe de mim. Então a gente precisa às vezes entender essas coisas. Com idosos que costumam ser mais lentos para andar. Interessante aqui, um amigo meu, não contar isso de experiência própria porque eu acabei vendo. Um amigo meu, ele tinha o pai doente e o pai tinha dificuldade para andar e ele tinha que levar no médico, levar para passear. E ele puxava, anda, anda! Ele sempre puxava. Eu falei, pô, calma aí. E ele nada, ele naquele passeio, tá logo! E era assim. Aí ele sofreu um acidente, se machucou e estava com dificuldade de andar. Aí a irmã dele veio para casa dele, eu fui lá visitar ele, ele ainda estava lá, e fui pegar ele para dar uma volta. Ele olhou para mim, piscou e puxou ele, anda, anda! E começou a fazer uma coisa, ele começou a dizer, mas você faz assim com o pai. Às vezes a gente se esquece desses pequenos detalhes. Ele olhou para mim assim e falou, então, você não puxava teu pai? Agora você não pode ser puxado, você quer ir devagar porque dói, não é? Será que não doía nele também? Você veja, uma coisa tão simples, tão boba, mas que a outra pode ficar sentida e magoada. Um ato bobo de impaciência nossa. Ou as que apresentam falhas de memória, né? A gente costuma muito tirar o sarro, está esquecido, hein? A gente costuma zoar com a pessoa, porque não pensa logo, demora para reagir. Com familiares ou empregados, por qualquer motivo. Quando tem que esperar em fila, então, tu está em fila de banco, antigamente não, agora diminuiu. Mas às vezes eu ia em fila de banco e eu aprendi a exercitar minha paciência em fila de banco, porque eu levava um livro e ficava ali. Daqui a pouco a fila começava a demorar, um atrás começava assim, ô caixa, vai demorar aí? E começava a insuflar, daqui a pouco estava todo mundo batendo boca dentro do banco. Sem necessidade. Uma coisa besta. Uma fila, ponto de ônibus, sala de espera em consultório.
Eu já vi gente levantar e bater no balcão e gritar com a secretária por que o médico não estava atendendo ela. Feio. Passamos por situações ridículas. Sem necessidade. Porque a gente não se olha, não se acha, não procura se exercitar. Então, como regra geral, podemos afirmar que todos nós, ao longo das inúmeras existências, cultivamos o hábito de reagir com impaciência frente às mais diversas situações, muitas delas de pequena importância. Pequena importância, a grande maioria delas. Existem as que são ponto capitais e que são necessárias que aconteçam, mas a grande parte são de pouca importância. Muitos são impacientes na maior parte do dia, e eu vejo porque eu saio a trabalho e vejo a impaciência das pessoas. E pioram à medida que a idade avança. E a gente percebe mesmo, a irritabilidade fica maior. É um exercício individual, é de cada um. Como se faz isso? Não existe um manual, não existe uma forma clara. A única coisa é que o Evangelho deixa claro lá no final da mensagem, que é imprescindível lutar contra ela se quisermos aproveitar a oportunidade para investir na nossa evolução espiritual. Então a única forma de nós conseguirmos buscar melhoria em nós é podermos olhar primeiramente para nós mesmos. Quais são as nossas maiores dificuldades? Qual é o nosso limite? Até onde nós aguentamos ser apertados, ser pressionados? Porque quando a gente entende isso em nós mesmos, a gente consegue montar um escudo. Na hora da pressão, na hora do teste. Por quê? Porque você já entende a sua fragilidade em determinadas questões da existência. Pode ser na questão da paciência, na questão do medo, da fobia, na questão de não entender por que não consegue ser mais amoroso, porque é mais tímido, porque não consegue participar de trabalhos relacionados com voluntariado, porque não consegue ser mais fraterno, mais solícito, porque está sempre de mau humor, está sempre gritando, está sempre exercitando o seu orgulho, a sua vaidade, está sempre pisando nos outros. São buscas internas, relacionadas a todas elas, se a gente pegar o Evangelho e for lê-lo. Jesus falava diretamente para nós. Cada passagem de Jesus está relacionada com uma dificuldade relacionada ao nosso caráter. Podem ver que todas as passagens de Jesus, ele está falando do quê? Do nosso orgulho, da nossa falta de humildade, ele está falando da falta de caridade, da nossa ignorância, da nossa intolerância, da nossa falta de respeito às vezes com os outros. Como uma vez eu contei aqui para vocês, quando fizeram aquela campanha do respeito, puseram um monte de gente famosa falando sobre respeito, depois puseram um vídeo no YouTube e tiraram rapidinho, aquelas mesmas pessoas falando de respeito sendo desrespeitosas. Porque nós estamos em processo de quê? De aprendizado. Nós podemos exercitar respeito ou paciência, por exemplo, com alguém, mas no dia seguinte podemos não, porque a nossa vida é assim, ó. Nós não conseguimos ser no mesmo nível o tempo inteiro. Então, se nós não conseguimos andar numa linha, a nossa linha quebra, de vez em quando a gente vai no fundo e a gente vai no pico, a gente tem que chegar na hora que está embaixo, entender por que nós estamos aqui e nós saímos da parte de cima. Isso é se achar, é se olhar, se perceber e se procurar. Quando a gente começar a entender isso, que o mais importante na vida é como nós nos modificamos e nos comportamos, para que nesse comportamento que a gente procura se encontrar, nós vamos conseguir entender e relacionarmos melhor com os outros, do que ficarmos deixando de lado essa busca de melhora e continuamos às vezes nesse mesmo bate-boca, nessa mesma discussão, nessa mesma roda viva. Temos tempo em olhar lá e esquecemos de olhar para nós dentro, que é aonde está a chave de todos os nossos problemas. Mudamos o nosso comportamento, mudamos tudo à nossa volta,
para melhor, sim. Muito obrigado.